Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Está entrando no ar pela Rede Diocesana de Comunicação, Rádio da Família e demais emissoras de rádio, mais um Comunidade em Rede, que agora tem o oferecimento de Britamil e Cicobi. Que bom! Nós podemos chegar a tantos lugares para que você nos veja, nos ouça, tudo o que está acontecendo em nossa Diocese de Guaxupé. Nós queremos acolher também aqueles que nos ouvem nesta tarde, Rádio da Família em São Sebastião do Paraíso, Rádio Difusora FM em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora Live em Machado, Rádio Onda Minas em Nova Resende, Rádio Boa Nova FM em Itaú de Minas, Rádio Nossa Missão FM em Passos, Rádio Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral, Web Rádio Mariana Resgate e Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Dom Lanza, seja bem-vindo, mais um Comunidade em Rede. Nós queremos agradecer a Deus por essas oportunidades, esses momentos importantes, fortes da nossa Igreja Diocesana. Minha saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que já estão acostumados conosco, vamos dizer assim. É uma alegria, então, poder participar mais uma vez desse programa. E hoje nós temos um assunto muito especial para a nossa Diocese, porque no dia 29 de maio será celebrado os 60 anos da morte do Dom Inácio, do venerável Dom Inácio João Dalmonte. Esse bispo tão importante, tão caro para a nossa Diocese, frei franciscano, que veio com seu jeitinho, que chamava todo mundo de santidade, tinha uma peculiaridade. E nós estamos nesse processo de beatificação do venerável Dom Inácio João Dalmonte. Dom Lanza, qual a importância de nós termos, claro que nós temos muitos santos e santas na nossa diocese, muitas pessoas que viveram, talvez não tenham um reconhecimento oficial, mas poder trabalhar, e divulgar que nós temos alguém que teve uma vida heróica em nossa diocese e que hoje nós trabalhamos para que ele seja reconhecido oficialmente. Então, desde o momento que nós acolhemos aqui na diocese, aquela pessoa que ficaria responsável pelo processo do Inácio, que é um italiano, Paulo, e ele dizia logo no início que nós deveríamos realizar a pastoral da santidade. E você iniciou falando que ele chamava todo mundo de santinho, né? E que irritava até algumas pessoas, talvez até do clero, vamos dizer assim, porque esse jeito simples, humilde de ser, e quem sabe até de provocar um pouco a pessoa no caminho da santidade, na busca da santidade. Mas o Paulo, então ele falava exatamente isto, que nós deveríamos exercer uma pastoral da santidade. Eu até cheguei a falar em algumas reuniões, mas eu queria falar para você também, que nos acompanha, porque é muito importante. Eu acho que o essencial de todo esse trabalho, toda a vida de Dom Inácio, vai nessa linha. É porque nós somos chamados a ser santos, a nossa diocese de Guaxupé é chamada a ser santo, o nosso clero, as nossas comunidades, enfim, de muita responsabilidade, porque é a nossa vocação primeira, que nasceu lá no batismo, essa nossa identificação com Deus, essa nossa identificação com o Senhor. Então, se Dom Inácio está aí e nos provoca e nos propõe, de certa forma, vamos dizer assim, o caminho da nossa santificação, da nossa santidade, dessa nossa busca constante, nessa luta constante, o nosso dia a dia, é muito importante. Então vem nos desafiar, vamos dizer assim, né? E quem sabe, olhando para ele, em alguma coisa concreta da vida dele, nós podemos então encontrar esse caminho, nos identificarmos com esse caminho e fazermos esse caminho com tranquilidade. E olha, é importante você que acompanha já desde 2016 o Comunidade em Rede, nós percebemos a importância, de nós termos alguém que se destacou na nossa história diocesana, nesses 100 e poucos anos, de nossa história. Repito, claro que teve outras pessoas, outros padres, que também viveram uma vida de santidade, de pureza, mas temos alguém
a quem nós podemos conhecer um pouco da vida. E o nosso programa hoje, nós teremos participações aqui que vão trazer riquezas da vida de Dom Inácio e que nós estamos descobrindo agora, né? E acho que isso, Dom Lanza, é importante, porque nós vivemos um tempo do distanciamento da vida religiosa, não vida religiosa consagrada, não, a vida religiosa mesmo, vida de fé, vida de engajamento, igreja. De engajamento, exatamente, da roupa de ver Deus, quando as pessoas tinham mesmo aquela coisa de missa aos domingos, e hoje a gente vê que... diferença, né? E aí nós começamos a perguntar, a diocese trazendo isso como pauta, né? É interessante quando o senhor traz a pastoral da santidade e como que isso pode inserir nos nossos jovens. Então nós fazemos a preparação para a primeira Eucaristia, fazemos preparação para a Crisma, fazemos preparação até para a ordenação de bispo, preparação até para a ordenação de padres, com certeza em vista disso mesmo, né? Que a nossa vida esteja em conformidade com o projeto de Deus e que Dom Inácio, quem sabe, lutou tanto, né? E fez tanto pela nossa igreja. E que bom que Deus puxou esse ponto, vamos dizer assim, né? De santidade aqui na nossa diocese através de Dom Inácio. E aquilo que você fazia referência agora de pouco, no mundo tão secularizado, indiferente, está pouco se lixando com santidade, ou com céu, com vida eterna, e até hoje com a fraternidade, no relacionamento com as pessoas. Hoje nós estamos vendo uma frieza, vamos dizer assim, né? Uma frieza muito grande. E falar da santidade é mexer um pouco com essas questões, vamos dizer, né? Revermos um pouco o nosso modo de ser, de pensar, de buscar, de trabalhar, de fazer pastoral, de estar no movimento também da igreja, no serviço da igreja. Se não for em vista disso, de repente nós estamos num caminho errado, vamos dizer assim, né? Nós estamos fazendo muita coisa, ou estamos fazendo coisas que de fato não contribuem para o progresso, para o nosso progresso em relação à santidade. Dom Lanza, quando eu era seminarista aqui na diocese, da época que o Monsenhor Marcelo Prado Campos era o nosso reitor e ao mesmo tempo cura da catedral, ele iniciou esse trabalho de todo dia 29 de cada mês celebrar uma missa na intenção e quem sabe na beatificação de Dom Inácio. Mas nós sabemos que quem tem a autoridade para iniciar um processo desse é o bispo. Nós sabemos que primeiro começa o processo a nível diocesano, hoje já foi acolhido pelo Vaticano, nós sabemos, já está em Roma, mas eu queria, e acredito que todos os nossos ouvintes, internautas, todos aqueles que acompanham a Comunidade em Rede, o que brotou no coração do Senhor? Para que o senhor pudesse dizer assim, Padre Reginaldo, que na época, quando deu início ao processo, ele era o cura da catedral e hoje ainda é aquele que está à frente desse processo a nível diocesano. O que brotou no coração do senhor dizer assim, vá adiante? O senhor podia dizer, não, o senhor conhece a diocese, Dom Inácio é conhecido só aqui em Guaxupé, acho que o senhor já tinha um tempo na nossa diocese como bispo. Então, o que realmente pesou para que o senhor pudesse dizer, Padre Reginaldo, tem autorização, vamos fazer o decreto e inicia o processo? Então, Padre Sandro, eu gosto, hoje já tem um caminho mais longo, né, na estrada, colocar sempre dentro de um contexto, porque com certeza no seu trabalho, como pároco, a gente fica sempre se perguntando, né, o que eu fiz para a comunidade, que nível que está a minha comunidade hoje, o trabalho pastoral da evangelização avançou até onde, atingiu quem, quantas pessoas, e o bispo também faz essas perguntas também, né? Quer dizer, o que eu posso tirar do meu baú de coisa boa ou coisas boas, coisas preciosas, e Deus está sendo muito generoso nesse sentido. Talvez começando com esse ponto, essa questão dos bispos anteriores que passaram aqui, mas eu sou o 9º, quer dizer, então
desses 8 bispos e 9 comigo que passaram por aqui, tem um que está em destaque. Então, está sinalizando alguma coisa. E sinalizando o quê? A nossa vida de fé, a nossa vida batismal, a nossa vida de igreja. Então, isso nos motiva, isso nos lança para frente, vamos dizer, né? Porque tem forças puxando para trás, vamos dizer assim, né? E, no entanto, isso é como uma lança, como uma alavanca, vamos dizer assim, né? Que nos impulsiona e dizer, nós estamos no caminho certo, precisamos fazer o que precisamos fazer, é esse caminho, essa construção que nós precisamos fazer, de uma vida mais santa, mais justa, a nossa fidelidade ao Evangelho, a nossa fidelidade a Jesus, e deixarmos, vamos dizer assim, de brigar por tantas coisas pequenas, miúdas, que não vale a pena, vamos dizer assim, né? Porque tem outras coisas maiores. Então, eu diria que essa é a palavra, né? Tendo hoje Dom Inácio como servo de Deus, e quem sabe lá na frente, sendo de fato uma pessoa que possa estar nos altares das nossas igrejas, é aquele que nos alavanca, aquele que nos lança para frente, nos joga para frente, dizendo, vale a pena viver a vida, vale a pena trabalhar pela causa de Jesus, pela causa do reino. É o grande motivador, eu diria também, o grande impulsionador. E como outras graças também que nós vamos recebendo, mas que não é o caso aqui agora de a gente explicitar. E assim, nós vamos percebendo, né, como que a grandeza de alguém que passou, que fez história aqui na nossa diocese. E aí quando o senhor fala, né, sou o 9º bispo, e olhando e percebendo os que vieram antes de mim. Então, é bonito esse gesto do Senhor, quando o senhor olha para trás e percebe, opa, teve uma história atrás da minha nuca, né? E essa história precisa ser ressaltada. Então, e é por isso que nós estamos com esse programa especial, falando um pouco sobre este processo de beatificação, hoje já como servo de Deus, né? E nós sabemos que agora é a oração e que Deus conceda, através da intercessão de Dom Inácio, um milagre reconhecido pela ciência. E aí sim, nós teremos essa oportunidade, a nível diocesano, de elevá-lo aos altares, não é isso? Exatamente. Você toca num ponto principal, que é a questão da oração. Sem a oração a gente não descobre Deus, sem a oração a gente não constrói o alicerce, a base da nossa vida, da comunidade, e rezando, quer dizer, Deus já tem a graça, com certeza. Isso já está escrito, né? Se vai ser o santo da nossa igreja, que por força do batismo já é o santo, mas da maneira que a igreja entende, de maneira canônica, vamos dizer. Mas a oração é tudo. E a partir da oração, dessa busca das necessidades da nossa vida, que as pessoas vão poder dizer, olha, eu alcancei uma graça, essa graça foi sinalizada, foi me dada por Deus, mas sinalizada através do beato servo de Deus, Dom Inácio. Então, a oração, ela é fundamental. Sem a oração, nós não vamos conseguir nada, não. E não vamos nem conseguir perceber a ação de Deus, não vamos conseguir perceber nem aquilo que Dom Inácio fez. Então, é muito importante nós termos isso para nós, e lógico, a gente já vai recordando algumas coisas, né? Principalmente a partir da oração que foi elaborada, que foi feita, pedindo então a santificação, a beatificação de Dom Inácio, que já se volta para a realidade do momento dele, né? As crianças, os órfãos, os jovens, que, quem sabe, naquele momento era uma coisa meio que gritante na sociedade, na realidade onde ele estava, no caso aqui em Guaxupé, onde ele teve essa preocupação de já atender as crianças, os pobres, os jovens, que é o evangelho puro, vamos dizer assim, né? Uma das grandes atenções de Jesus era cuidar das crianças, dos pobres, dos doentes, dos órfãos, viúvas. Quer dizer, então aqui nós já vamos entrando nessa trama, vamos dizer assim, né? Do caminho que Dom Inácio percorreu. E é interessante quando o senhor diz assim, olhando para a oração, daqui a pouquinho nós vamos ter a oportunidade de rezar com o senhor a oração pela beatificação de Dom Inácio, que havia um problema naquele momento, quando surgem aqui na diocese o educandário em Passos,
quando surgem outras atividades em prol dessa necessidade, né? E hoje, quando nós levamos para os nossos jovens, através aqui do Comunidade em Rede e outros programas, para que eles conheçam também Dom Inácio, porque as pessoas que conviveram com ele morreu há 60 anos. Então, quem conviveu com ele, com certeza já está com seus 70, 80, quem sabe 90. Até mais. Uhum. Até mais. Então, se nós não divulgarmos, daqui 10 anos as pessoas vão dizer assim, quem é Dom Inácio? Então, realmente, é importante que as pessoas saibam. Por quê? As pessoas idosas, com seus 80, 90 anos, vai lembrar. Nossa, eu lembro, ele vinha, me chamava de santinho, né? Aquela piedade toda. Mas os que têm 40, 30, 20, né? Que hoje estão aí renovando a força evangelizadora da igreja, eles vão dizer, mas quem foi? Então, realmente, é importante nós tomarmos consciência disso, né? Para que as pessoas realmente saibam. Houve um bispo e que inspire outros bispos, né? Eu acho que a partir do momento que o senhor toma essa iniciativa, o senhor também, e aí o senhor pode dizer, o senhor também assume esse compromisso. Eu acho que eu preciso trabalhar também a santidade. Claro, cada um de nós precisamos, né? Para que nós sejamos força para o outro. E nós estamos fazendo e queremos fazer esse resgate, né, da vida dele, desses 60 anos, que não é tanto tempo, não é pouco tempo, mas não é tanto tempo, né? Porque 60 anos quem está com 90 e poucos anos aí conheceu, eu falo, não, mas outro dia eu conheci ele, né? Mas nós precisamos fazer esse resgate, contar essa história, contar a vida dele, contar os grandes feitos, ou se não tiver grandes feitos, pelo menos a simplicidade, né? Os grandes feitos através da simplicidade. E é importante isso. Eu me lembro aqui um bispo, né, que dizia isso, que às vezes nós temos mania de coisas grandes. Ele dizia, olha, para a gente chegar nas coisas grandes, a gente tem que passar pelas pequenas, e mesmo que as coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Então, na verdade, é o nosso dia a dia, é o nosso retomar das atividades, das coisas. Quem sabe um dia chegar uma coisa maior. E assim, Dom Inácio se destaca, com certeza, muito mais pela simplicidade, pela vida humilde. Hoje, no café da manhã, a gente vai conversar um pouquinho sobre montar a casa do Dom Inácio, um museu. Vamos usar a casa, que acho que é melhor, né? A casa do Dom Inácio. E a gente dizia, vamos colocar uma cama nessa casa, né? Que é a cama que Dom Inácio dormia. Mas alguém lembrar, mas Dom Inácio não dormia na cama? Ele dormia no chão. Ele dormia no chão. Interessante, né? Então, essa história, ela precisa ser contada. Então, se dormia no chão, por que dormia no chão? Não é? Quem sabe em vista de uma vida mais pura, mais santa, em vista da humildade, da simplicidade. O que nós aprendemos da mortificação. A mortificação, exatamente. É o sacrifício, é a penitência, é um colocar-se totalmente disponível nas mãos do Senhor. Tem preço isso? Tem preço. Pode ser até a saúde, né? Pode ser até a saúde. O bem-estar que você coloca à disposição, a serviço do reino, você fala, não, deixa o bem-estar para outro. E a mortificação, não, eu quero sentir, porque com certeza ele pensava, eu quero sentir o que Jesus sentia. Se Jesus passou pela paixão, de alguma forma eu tenho que fazer um pouco o caminho da paixão na minha vida. É aquilo que você falava do caminho da santidade. Não tem santidade sem a paixão também, né? Sim. Sem esse caminho da dor, do sofrimento, do morrer. Numa das indicações da construção das novas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, não, mal cumprido, né? Se dizia que a gente tem que aprender a descer. Descer Isso é difícil no mundo de hoje, né? Aprender a descer. A gente só quer subir. Quanto mais alto, mais alto, mais é o tombo também, né? Com certeza. Se a gente está mais baixo, o tombo vai ser menor e a dor vai ser menor também, né? Com certeza. Nós vamos pedir então que Dom Lanza, né, encerrando essa primeira parte, que nós façamos então, e você acompanhe conosco a oração pela beatificação de Dom Inácio João Dalmonte. Então, fazendo essa oração, né, Padre Santo, nós vamos descobrindo já então aqui
algumas coisas importantes, vamos dizer assim, né? Porque a oração, com certeza, quer caracterizar um pouco a vida desse servo de Deus, Dom Inácio. Então, nós queremos a sua atenção, o seu cuidado agora também, você que está nos acompanhando, e que, de fato, essa oração possa chegar no coração de Deus. Pode colocar também a sua intenção, o seu pedido, a sua graça. Eu sempre passo lá na catedral, onde está o corpo deles, e estou pedindo uma graça. Vamos ver se eu consigo essa graça. Acho que é sempre importante isso. Então rezemos. Deus, Pai de misericórdia, fonte de toda a santidade, que concedesses ao vosso servo Dom Inácio João Dom Monte, homem de oração, de penitência e caridade, pastor zeloso da igreja, a graça de vos servir com humildade, mansidão, pureza de coração, no trabalho incansável em favor do vosso povo, no serviço generoso aos pobres, aos aflitos, aos jovens e às crianças, especialmente às crianças órfãs, bem como a todos aqueles a que ele recorreram. Concedei-nos uma fé viva e ardente caridade, que nos conservem unidos em vosso amor e na vossa graça. Dignai-vos glorificar o vosso servo e concedei-nos por sua intercessão o favor que vos peço. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo, lembrando sempre com o oferecimento de Britamil e Cicobi. Já voltamos. Bom, Dom Inácio nasceu em Ribeirão Preto, ele veio de pais migrantes aqui para o Brasil. Nasceu em Ribeirão. Ele tinha, até onde a gente se sabe da história, era ele e um outro irmão, Antônio, que era mais velho do que ele. E com a morte do pai, a mãe ficou sozinha aqui no Brasil e retornou para Itália, de onde eles haviam saído, Mussolente, que era a cidade deles. Ele tinha 17 para 18 anos, foi fazer o alistamento, porque ele tinha as duas cidadanias, brasileira e a italiana, e ele foi fazer o alistamento, já estando dentro do seminário, e foi recrutado para a guerra. E na guerra ele permaneceu durante 2 anos, né? E isso marcou muito a vida deste homem, porque eram os horrores da Primeira Guerra Mundial. E com 25 anos ele se ordena, depois ele defende uma tese de doutorado, ele era doutor em direito canônico, ele ordenou lá em Veneza, pelo cardeal de Veneza, ele foi ordenado lá, padre, e depois também recebe o título de doutor em direito canônico. E depois surge uma possibilidade de abrir uma casa, a primeira casa dos capuchinhos franciscanos aqui no Brasil, que fazia missão em todo o mundo. E Dom Inácio, então, tinha também essa alma missionária. Era um homem da missão. Ele era um missionário arrojado. E quando nós vamos lendo as histórias dele, diz que ele era tanto que ele pôs o nome Inácio, que ele não era Inácio, era João Dalmonte. Esse Inácio veio como um onomástico por causa do fogo. Inácio quer dizer aquele que traz o fogo. E é justamente por causa desse ardor. Era um homem muito ardoroso na missão. E aí ele é enviado com mais 5 irmãos para abrir uma casa de missão aqui no Brasil. E se estabeleceu lá na região de Curitiba, né? E ali eles é o primeiro a vir junto com esses 5 irmãos. Ali estabelece a casa de missão. E depois de lá, de Dom Inácio, 25 anos de ordenação de padre, ele foi eleito bispo, que foi para Santa Catarina, bispo
auxiliar de Joinville, Santa Catarina. Ao mesmo tempo que era um homem muito temperamental, que era um italiano daqueles também que foi criado nessa cultura, embora fosse brasileiro, mas muito marcado pela cultura italiana, e a gente sabe como os italianos são assim. Mas, ao mesmo tempo, aquele homem conseguiu domando o seu jeito e foi adquirindo uma mansidão muito grande. Era um homem muito manso com as pessoas que conviveram com ele. E, de vez em quando, é claro que escapava também. Ó. Isso aí é como humano que era. E Dom Inácio ficou aqui à frente dessa diocese, então, durante esses 11 anos. Agora, você imagina, na época de 1952, uma mulher prostituída com um filho, então era muita pobreza. Era muita pobreza. E ele se preocupou com essas pessoas. Tanto que ele criou um grupo de mulheres para criar a Casa da Criança, para acolher essas pessoas órfãs. E não só para acolher essas pessoas órfãs, mas para dar dignidade para essas mulheres. Ele queria arrancar essas mulheres que eram prostituídas e dar condições para que elas pudessem formar-se também, ter formação e, ao mesmo tempo, ter dignidade, porque ele não tinha essa visão assistencialista. Então, na catedral, ele ficava, apesar das atribuições do bispo serem muitas, mas ele tirava muito tempo para ficar no confessionário, que era o lugar dele, o confessionário. Entendeu? Tanto que uma das frases dele, que ele dizia, eu vou para o céu, mas eu vou continuar convertendo almas para Deus do céu. Entendeu? Então, a confissão para ele era uma marca também, que ele sempre gostava, perdia tempo para ouvir as pessoas. Era um homem muito afável, era um homem que todas as pessoas tinham acesso a ele, inclusive as crianças. As crianças, que gostava de ver aquele vovô da barba branca, e todo saiu da escola, ele ficava já na porta do palácio para acolher as crianças que vinham e queria passar a mão na barba branca do vovô. E ele tinha essa sensibilidade, era um homem muito sensível. Primeiro, o ardor missionário. É um homem que tinha um ardor, um fogo apostólico. Tanto que um bispo de Jacarezinho, nos seus 25 anos, fala justamente esse ardor que moveu a vida de Dom Inácio. E dificuldade nenhuma, nunca apagou essa chama, sabe? Aquela chama de amor que nasce de um grande amor por Jesus. E esse amor ir até todos os lugares e querer evangelizar. Dom Inácio tinha uma sede muito grande de evangelização. Então, acredito que teria muito para falar para nós nesse momento da história que a gente vive, que a igreja está perdida, não sabe como evangelizar. Às vezes nós ficamos meio desorientados, dando tiro para lá, dando tiro para cá, na pastoral, o que a gente vai fazer? E eu acredito que esse ardor missionário seria a primeira coisa, porque quando a gente está aberto a Deus, esse fogo do amor nos leva a descobrir caminhos. Um outro aspecto que eu vejo que poderia ajudar muito para nós é a questão da palavra. Dom Inácio tinha muito amor na palavra, muito amor. Era um homem que tinha um grande esmero por pregar a palavra de Deus. Talvez por esse ardor, sabe, que tinha dentro de si, ele tem muito a nos ensinar. E o Papa Francisco até retoma, quando fala na exortação sobre a palavra, o pregar a palavra, o compromisso com a palavra, o padre ser o homem da palavra. Um homem da palavra, mas é um homem que se deixou possuir pela palavra. Tanto que o lema dele, o semeador saiu a semear. Então é alguém que primeiro é um bom terreno. Ele foi um bom terreno, onde a palavra produziu e depois pôde expressar essa palavra, não só verbalmente, mas expressou essa palavra agindo, fazendo, ou levando este amor de Deus para perto das pessoas. E o terceiro é o resgate do sacramento da confissão. Como eu dizia ainda há pouco,
A gente precisa, o padre, às vezes a gente esquece que o sacramento da confissão faz parte do nosso ministério. E às vezes a gente fica tão preocupado com outros aspectos da evangelização e a gente esquece de cumprir aquilo que, primeiramente, nós somos padres, para pregar a palavra e padres para atender o povo e curar o coração das pessoas. E nós vivemos um momento em que as pessoas estão tão feridas, tão machucadas, e o lugar de nós curarmos estes corações feridos é no sacramento do perdão. Mas às vezes a gente não acredita tanto quanto precisava acreditar naquilo que a gente foi constituído para fazer. Então essas 3 coisas que eu acredito, ao meu ver, além de tantas outras dimensões sociais que Dom Inácio realizou. Mas tudo isso nasceu desse grande ardor da palavra que pregava e do amor que ele tinha demonstrar para as pessoas, dando o perdão de Deus e restaurando o coração ferido e machucado das pessoas. Agora é rezar, esperar e tornar Dom Inácio conhecido, que é uma das coisas que a gente tem que fazer dentro da nossa diocese de maneira especial. Às vezes ele é mais conhecido fora do que dentro. Entendeu? Muitas pessoas de outros estados conhecem, mas aqui dentro, talvez ainda em muitas paróquias, ninguém nunca ouviu falar de Dom Inácio ainda. Então precisa tornar conhecido, fazer um trabalho de divulgação. Entendeu? Envolver os jovens, que é um dos sonhos que eu tenho, é envolver a pastoral, sabe, os jovens, para que eles façam um bom trabalho de divulgação, de motivação e de divulgação da própria devoção a Dom Inácio. Conhecer um pouquinho a figura de Dom Inácio. E nós voltamos com o nosso Comunidade em Rede. E agora, Dom Lanza, nós pedimos que o senhor nos abençoe, encerrando este programa tão especial, dedicado ao servo de Deus, Dom Inácio João Dalmonte. Como nós temos esse nosso amigo, esse nosso irmão, e hoje para nós já santo, e ele participa da glória de Deus, ele está junto de Deus, que ele possa então interceder por cada um de nós, e quem sabe nos dando graças especiais, bênçãos também, e que cada pedido que os devotos, os fiéis, ou aquelas pessoas que acreditam na santidade do Inácio, que ele seja assim muito amigo, muito próximo de Deus, e pedindo então esta graça muito especial a Deus, que é nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós encerramos mais uma edição do Comunidade em Rede. Um beijo no seu coração!